Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Atendendo a pedidos, não foram poucos, porque a gente viralizou lá no Cortes da Drica. Hoje eu trouxe, mais uma vez, a minha amiga querida, parceira de trabalho, de diversão, Vanessa Machado. Amiga, obrigada. Oiê! Obrigada Pode de me novo. chamar quantas vezes você quiser, eu adoro. Ai, eu tô amando isso aqui. Adorei isso aqui. Você viu que viralizou o nosso vídeo? Gente, a história é real, tá? É real. Eu vivi isso, né? Eu vivi. Não, só para vocês entenderem, a gente tem uma página no YouTube que a gente colocou os cortes do podcast. E a gente fez a nossa gravação aquela vez naquele bar. Hoje não é no bar. E hoje não tem vinho. Hoje a gente vai falar. Podia, né? O chefe errou, né? Podia. Já. Vou fazer uma reivindicação. A olheira, eu tentei disfarçar com o corretivo, deve estar uma coisa, né? É de cansaço, que a gente estava trabalhando até agora e ainda gravamos podcast. Exatamente. Gravando. Hoje foi dia de trabalho. Ontem também, né? Porque você chegou tarde ontem, por isso você estava com olheira. Enfim. Mas eu vou abrir reclamação, tá? Para ter uma cervejinha, um vinhozinho, igual lá no bar, aquele dia que a gente gravou, que foi uma delícia. Porque com vinho, entendeu? As coisas ficam... solta. Tudo é melhor. A Vanessa conta histórias legais que a gente não sabe. Hoje talvez não saia nenhuma história. Quem sabe? Vou tentar arrancar. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pele. Vamos. Eu queria muito conversar com a Van, porque no último podcast a gente falou sobre várias coisas, mas a gente não falou muito sobre os perrengues que a gente começa a passar no processo de envelhecimento. Então, Verdade. eu queria saber, amiga, como é que foi, assim, na tua juventude, né? Foi esses dias. Ontem. Ontem. Quando que você começou a perceber que você começou a envelhecer, assim? Quando que você olhou no espelho? Porque eu me lembro que com 30 anos eu não me preocupava com isso. Nem um pouco. Nem eu. Inclusive, quando eu ouvia alguém falar sobre isso, era como se estivesse ouvindo nada, né? Quando que você olhou no espelho e falou... Pode ser sincera, eu acho que toda adolescente quer fazer 18 anos, né? A gente acha que atingiu o ápice quando a gente faz 18 anos, agora eu sou mulher, agora eu sou... Essa idade, eu sou atrasada, então. Essa idade chegou para mim quando eu fiz 30. Por isso que você tem uma mente muito jovem. Jovem, eu sou jovem. Eu não, as pessoas falam, por que você não gosta de falar a idade? Porque eu não me sinto na idade, entendeu? Não sai bem eu falar a minha idade real. Por isso que eu minto muito. Porque com 30 você estava com 18. Com 30 eu estava com a cabeça de 18. Entendeu? Aí eu cheguei com 30. Então, mas eu fui perceber mudanças na minha pele. Eu acho que com 38. 40 eu senti. Quando eu fiz 40, eu senti. Quando eu fiz 45, eu senti. Aí eu vou parar, porque senão eu vou entregar a idade. Entendeu? Vou parar. Sim. Mas eu acho que assim, com 38, eu senti que minha pele estava diferente, que assim, já tinha umas ruguinhas, o tônus era outra coisa. Com 40, eu falei assim, tem esse tal do Botox aí, né? Mas eu só fui fazer, eu segurei o máximo para fazer Botox. Eu fui fazer Botox tarde. Tá? Eu até, assim, é uma opinião, e não sou dona da razão, eu acho muito precoce quem faz Botox muito cedo. Porque quando você tiver 40, você vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que você tem que deixar esses procedimentos para quando realmente precisar. Essa coisa de fazer para prevenir, eu acho meio furada, assim. Sabe? Pensando racionalmente, eu acho meio furada. Acho que você tem que fazer quando realmente precisa, porque senão você vai ter que fazer muita coisa quando você chegar aos 40, porque realmente muda muita coisa nos 40, assim, de flacidez, de tônus, e não só a pele do rosto, a pele do corpo também, e tudo mais.
45 aí é... Angulação, angulação baixa. É surreal. Eu brinco lá no Instagram quando eu faço live, que assim, depois dos 40 é ladeira abaixo. Eu até já fiz um outro vídeo lá fazendo outra brincadeira, que é quando a dívida começa a ser cobrada, né? O juro, é juros compostos, né? Depois que você passa dos 40. Então, eu brinco que é ladeira abaixo. A única diferença entre as pessoas, né? Entre o processo de envelhecimento das pessoas, a única diferença é a angulação da ladeira. Então, tem ladeiras que, né, passa dos 40, desce assim, a carrinho de rolimã, entendeu? Assim, angulação baixa. Não, tem gente... como é que a água morra abaixo na lareira, assim, vai levando tudo. Colágeno, memória, visão, lubrificação. Não, a visão é o primeiro sinal de velhice, porque... Imagina. Não, a visão... E quando você olha assim pra mim? Antes eu perguntei assim, ó, pra você não percebeu. Eu passei aquele negócio no rosto, aí eu falei, amiga, o que você achou? Aí você tava com óculos e fez assim. É desse jeito. Não, a visão é muito... É muito louco, porque você tá assim, um dia, você dormiu. Ela não é progressiva, né? Você não vai perdendo progressivamente, numa crescente. Você dormiu, aí você no dia acordou, pegou o celular. Esse olhar. Ué, gente. Ué, eu não bebi ontem, eu não tô bêbado. O que tá acontecendo? Tá tudo embaçado. É do nada. Nada, sua vista tá turva, assim. Você falou, gente, mas o que? Você esfrega o olho. Vou fazer porque eu tô de rímel. Cara, não tá normal. Aí você vai perceber. Eu liguei pra minha mãe, ela falou, pode pôr um óculos, né? Chama-se vista cansada. Bem-vindo ao mundo dos velhos. Minha mãe é debochada, como eu. Ela é. Não, eu vou te falar que... Bom, eu já estou usando óculos... Eu comecei a usar óculos antes que você, para vista cansada, porque o meu processo foi um pouco mais lento, não foi assim, tipo, da noite pro dia. Eu não sei se é porque eu tenho olho claro, então eu senti... Eu também tenho olho claro. Então demorou mais, tá? Demorou mais. Mas eu sinto muito, por exemplo, e isso eu já tinha conversado com o oftalmo, eu sinto muito claridade, né? A claridade, eu né, encolho. Sol, então, se não tiver... Agora eu já me habituei a usar óculos de sol, mas claro que até os 30 e poucos lá, não usava nada. É incrível, a gente não sente essa necessidade. Aí depois você começa a sentir necessidade, porque você já não consegue mais se defender da luz. A claridade não me incomoda. Engraçado, a claridade me incomoda. Eu nunca usei óculos de sol, primeiro porque eu perco. Aí já comprava aqueles óculos caros e perdia todos. Segundo, porque quero mostrar, né? A melhor coisa que eu tenho na cara. Então, chego já mostrando o olho. Aí, não me incomoda, assim. Agora, a visão está cada dia pior. Está cada dia pior. Eu percebi isso que você acabou de falar agora, que eu nunca tinha feito. Depois que eu fiz 40. O meu... Aí assim, você afasta, aproxima e você precisa piscar várias vezes para conseguir dar o foco. Dar o foco. Exatamente. É tipo câmera, que você clica nela assim para dar o foco. Assim. O meu foi depois dos 40. E aí eu zoava as pessoas, mas você tem 40. Aí eu falava, 42. Mas você não tem vista cansada ainda? Eu falei, não, minha vista é ótima. Não, sou ótima. Eu não preciso ampliar a letra, assim, né? Aí... Foi começando a ampliar, até um dia falou, não tem letra. Eu tenho uma amiga, Ana, que eu nunca me esqueço, porque eu sempre... Ela já tinha uns 46, eu acho, eu tinha uns 37, tipo, né? E ela falava muito sobre isso, porque quando eu ia pegar o celular dela, eu falava, amiga, por que o seu celular tá com essas letras garrafal, né? Ela falou, porque eu não enxergo, né? Ela falou, se eu tivesse sem óculos, eu não conseguia enxergar. E eu pensava... Capaz, não precisa aumentar a letra desse tamanho, tudo, as letras assim, ó, gigantes no celular, o óculos sempre por perto, porque essa saída, esse truque de aumentar a letra funciona no celular, mas aí você vai no restaurante, você faz como? No menu, no cardápio, não amplia.
Então, eu já aderi o óculos. Eu não consigo lente. Lente ainda me dá aflição. Eu prefiro o óculos. E aí eu perco muito. Aí eu compro os mais vagabundos. E aí... E assim segue. Acho que vai piorando a vista. Não façam isso. Consulte um oftalmologista. Enfim, mas aí nós voltamos para a pele. Aí começou a perceber que a pele estava ficando diferente. O que você fez? Começou a perceber que... Aí eu me separei, né? Eu me separei, qual? Estava me separei do penúltimo. Aí eu estava desempregado, fui morar sozinha, voltei para o meu apartamento, e aí fui procurar emprego. Estava uma época muito dura. Assim, achei um emprego de RP numa casa, num bar, uma casa de show. O que é RP, amiga? Relações públicas. Relações públicas. Uhum. E aí, e hostess, e ficava recebendo o pessoal. Você trabalhava à noite? Trabalhava à noite. Nossa. E trabalhar à noite, você dorme mal, você dorme de dia, você dorme de madrugada, e à noite, e é cigarro, e é fumaça, bebida, não sei o quê. Então, assim, era um outro estilo de vida. E isso também envelhece muito. Mas era o que eu conseguia arrumar aquilo na época. Não tinha nada de atriz para mim. Uhum. E aí trabalhei um tempo assim, e aí eu fui sentindo que a pele foi sentindo, o cabelo, o corpo, né? O cabelo também a gente quase não fala dele, né? Mas ele também envelhece. Tudo envelhece, a unha, tudo envelhece. Assim, você envelhece por inteiro. E aí eu sempre andei com pessoas de situação muito privilegiada, muito boa e tal. E eu não conseguia acompanhar os produtos dela. Então, assim, eu tinha que me virar. E aí eu fui pesquisar. Eu sou esforçada, eu sou estudiosa. E aí eu fui pesquisar. E eu sempre gostei muito dessa coisa do natural, da natureza. Eu sempre acreditei muito no poder da natureza. Porque quando eu era menina, eu cresci muito rápido. Eu fiquei muito alto. Com 12 anos, eu tinha praticamente esse tamanho. Então, eu tinha muita dor nos ossos, nas pernas. E eu tinha uma avó baiana que não sabia escrever, era analfabeta. Ela veio da Bahia. Enfim, tem histórias ótimas. Mãe do seu pai ou mãe da sua mãe? Mãe do meu pai. Mãe do seu pai. Meu pai era baiano. Ela conheceu, os pais conheciam o Lampião, dava rapadura para eles comer, porque não tinham o que comer, enfim, eram... Sério? Ela era menina. Tinha que fazer um podcast com a sua avó. Ela morreu já há muitos anos, mas... ela já faleceu. Então quem está viva é a mãe da sua mãe. É a mãe da minha mãe. Uhum. Está com 94 anos, eu acho. E aí ela ia no quintal da minha casa, que tinha um matagal de tudo. Ela colhava umas flores, um negócio, pegava farinha, punha água, punha as flores, fazia um plástico para lá e tacava nas minhas pernas. Só aquilo tirava a minha dor. Só aquilo, não tinha remédio. Minha mãe me levou em tudo quanto é médico. Eu já fiz tudo quanto é coisa. Então, ela punha aquilo e enrolava assim, com uma toalha ou uma meia grossa. Já tinha que comprar uma meia grossa para fazer esses emplastos. Então, tinha coisas que minha avó pegava do mato. E aquilo me fascinava, porque uma criança com dor, tomando tudo quanto é tipo de remédio e nada curava, ela fazia uma... esfregava as ervas e colocava na minha... E aquilo parava a minha dor quase que imediatamente. E eu conseguia dormir. Então, assim, eu sempre tive muita gratidão e acreditei muito no poder da natureza. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu fui procurar as soluções naturais para eu poder tratar da minha pele, do meu cabelo. Eu usava óleo de coco antes de óleo de coco virar moda. Ninguém falava em óleo de coco. Então, as pessoas elogiavam o meu cabelo, assim, nas festas bacanas que eu ia, das minhas amigas, as pessoas elogiavam o meu cabelo e na época eu usava liso. O que você fez no seu cabelo? Eu falei, cara, óleo de coco? Como é que eu vou passar óleo de coco no meu cabelo, gente? Óleo de cozinha no meu cabelo. Eu falei assim, eu não posso comprar Kerastase. É ele que funciona para mim, entendeu? E você me perguntou. Me perguntou. Se eu fosse, você experimentava, porque para mim funcionou. Enfim, aí eu fui buscando soluções naturais nas argilas.
nos óleos vegetais. Aí me tornei uma estudiosa do assunto. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais. E aí, é um mundo incrível. É um mundo incrível, é um caminho sem volta. Hoje eu e acho... na época, Van, eu acho que isso deve ter alguns anos. Ninguém falava disso. Ninguém falava. E assim, quem falava... Eu fui uma das primeiras. Exatamente. Quem falava sobre... Assim, a gente não tinha canal onde pesquisar sobre isso, onde ver sobre isso. Eu lembro que quando a Dermociência nasceu, que antes de mim, antes de eu encontrar ela, sei lá, acho que tinha uma ou duas marcas no Brasil que trabalhavam na área estética, para pele, com ativos vegetais. E isso na Europa, por exemplo, o caso de um ativo que a gente usa aqui do Birelax, que é para tirar dor. Imagina, ele tem quase a idade da empresa que a gente compra, da HT Fossé francesa. Ela tem, sei lá, uns 80 anos, que é um blend de óleos essenciais. Imagina, isso tem 80 anos na Europa. Então, na Europa, né, nos países europeus, eu acho que muito mais do que na América, com certeza, eles têm essa, sabe, na veia. Tudo bem, né? Somos um país muito mais jovem que eles, então talvez seja por isso que... E a gente aqui misturou muito, né? Todas as raças e tal. A gente perdeu muita coisa, porque os nossos... Eu, no caso, que sou descendente de italiano, alemão... Na verdade, eu tenho uma mistura de tudo. Italiano, alemão, português, índio, eu tenho tudo. E eles perderam um pouco, porque vieram num navio, chegaram aqui, eles não conheciam nada, eles tinham que planta, que fazia, né, que curava alguma coisa lá, que não era a mesma coisa. Então, e imagina a informação naquela época para você. Você passava de mãe para filha, né, de pai para filho. Não era como hoje. Então, e não era como hoje, e faz o quê? Uns 10 anos que a gente começou a falar e as pessoas começaram a falar mais sobre as coisas naturais. Voltou aquela... A gente voltou para as raízes, sabe? A gente voltou para o... Não, e faz todo sentido porque dentro dessas minhas pesquisas, quando eu estava pesquisando, para mim, engraçado, só abrindo um parêntese, porque eu já tinha o meu canal no YouTube, nem pensava em Instagram, já tinha o meu canal no YouTube, mas eu não gostava de falar disso para não parecer que eu, sabe, não sei, eu queria mostrar uma coisa que eu achava... Eu ia me sentir preterida, sabe? Uma coisa assim, não quero falar que eu uso coisas naturais, baratas e não sei o quê. Sabe? Eu tinha essa... Então, eu pesquisava para mim. E a maioria dos artigos, das informações que tinham, eram em inglês. Então, assim, eu aprendi muita coisa vendo vídeos e lá de fora. Lendo coisas lá de fora. Porque aqui ainda era muito pouca informação sobre esse assunto, né? Claro que tinha marcas que trabalham com produtos brasileiros e tal, não sei o quê, mas era uma outra pegada, assim, não usar... Eles usavam como ativos, né? Não você usar os óleos, as argilas como base. Como base. Em maior quantidade, assim. Né? Fazer a própria alquimia, misturar e tal. E esse é o bacana, que eu falo que é um caminho sem volta, porque hoje em dia a internet só fala nisso, as pessoas fazem as suas receitas. Quero ensinar uma receita que funcionou comigo, usando argila tal, com isso, com óleo disso, com óleo disso. E isso foi difundido, e isso hoje que aí veio o marketing e transformou e as empresas começaram a se moldar, porque o público começou a buscar. E aí elas transformaram isso em Clean Beauty, em um nome chique, entendeu? Isso. Porque daí não ficou uma coisa assim, tipo, eu faço aquela misturinha que a minha avó me ensinou, sabe? Não fica aquela coisa simples, tipo, não é possível que ela coloca melaleuca e ele resolve. É muito simples. Trouxe até uma consciência, porque o público buscou, não é o contrário, né? Eu sempre falo que não é a indústria que dita, é o público que dita. Exatamente. Ele começa a buscar, ele começa a pesquisar, ele começa a estudar, ele começa a falar no Instagram, e outras pessoas começam a seguir e começam a comprar aquilo, porque aquilo está funcionando. E é isso que dá o status da coisa. Hoje em dia,
o mais natural possível, que é o bacana hoje, né? Não é o mais caro, importado, isso já era, isso já foi, isso já acabou. Cada vez mais e mais é aquilo que funciona, em primeiro lugar, o mais simples, o mais natural possível, que agride menos a natureza. É essa a pegada, não falo nem do futuro, falo de hoje, do presente. E as empresas já perceberam isso e estão se mudando. Não, e você lembra da maquiagem? Como que era a maquiagem há 10 anos atrás? Nossa. Opaca, pele seca, como é que é? Mate. Mate. Tudo tinha que ser mate. Batom mate, Tudo base mate, tudo Boca mate. trincava. Não podia, em hipótese nenhuma, brilhar. Né? Oleosidade, nem pensar. E aí o mercado foi mudando. Eu lembro que tinha uma marca de maquiagem que é bem famosa, Mary Kay. Uma amiga minha me convidou para ir naquelas reuniões da Mary Kay e ela tinha que levar alguém, e nananã. Eu falei, eu vou. Eu nunca gostei muito de maquiagem. Na época, eu acho que eu não estava trabalhando, ou estava querendo engravidar, eu estava mais sussa, assim, não estava saindo de casa. Então, eu não me interessava muito em maquiagem, mas fui. E eu lembro de uma das consultoras falando que a partir do ano seguinte, ou a partir dos próximos anos, a pele, a tendência de pele ia ser natural. Ia ser assim, tipo nada, tipo glow. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, imagina que isso vai pegar. Isso nunca vai pegar. Essa mulher tá pegando. No Brasil, né? Nunca. Né? País tropical. Exatamente. Não, e outra, numa época em que a gente usava muita maquiagem. Tipo, eu lembro que e tava no estouro no YouTube da vida, assim, daquelas meninas fazendo maquiagem e tal, e vendendo muito com isso também, né? E aí eu falei, mas pele natural, como que vai fazer uma maquiagem natural? Né? Eu pensava. Falei, não vai pegar. E você vê. Pegou. Era bem... talvez no ano seguinte não tenha pegado, mas pegou. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Aí veio estourou aquela história lá da Rosa Mosqueta com a princesa. Foi, mas eu já falava de Rosa Mosqueta antes da princesa. Mas aí estourou, sabe? Estourou a Rosa Mosqueta e aí, assim, virou uma loucura de Rosa Mosqueta. Todo mundo usando Rosa Mosqueta. Eu falava antes. Do óleo de coco e da Rosa Mosqueta. Que não foi a Kate que falou, foi a Kate Middleton, não foi? Chegou agora essa garota, eu já falo de Rosa Mosqueta. Exatamente. Mas ela falou e ela trouxe aquela coisa da pele... Pele limpa, uma pele só com aquele glowzinho, assim, de saudável, que, tipo, eu nem imaginava aquilo entrando no mercado, entende? Como que aquilo ia, porque eu pensei assim, quando a menina falou, eu pensei, deve ser uma modinha aí que eles estão tentando fazer pegar, sabe? E não pega, porque tem coisas que às vezes, né, eles tentam pegar, mas não pega, e veio, e daí veio trazendo outras coisas. Exatamente. Veio o cacai. Veio o cacai, que aí ficou famoso o cacai, daí depois veio outros óleos, e aí eu percebi que também ocorreu uma movimentação do mercado brasileiro. Que não tinha. Exatamente. Não existia. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com os óleos, eu lembro que eu tive uma dificuldade imensa para conseguir alguns óleos. Assim, o mercado estava começando, sabe? Desabrochando. Tudo que era bom ia para fora. Óleo de açaí, óleo de vários óleos, óleo de castanha do Pará, não tinha e o pouco que tinha vazava. Então hoje, graças a esse movimento, né, que você vê como demora, né, você vê como é um processo mesmo, assim. Aqui demora mais. Aqui demora mais, assim, eu acho que agora, com o boom aí da internet, a gente está pegando as coisas mais rápidas, assim. Agora o que acontece lá fora chega aqui em 2, 3 meses, no máximo 6. Mas eu acho que agora o movimento está ao contrário, está inverso. Eu acho que eles estão muito mais prestando atenção na gente aqui, em termos de produtos naturais. Eles prestam muito atenção nos produtos que vêm da Amazônia. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que um produto como o Weight, lá fora, ia arrebentar. Ia arrebentar, porque realmente é um produto fora da caixinha, né? Ele é um produto único, não tem nada parecido no mercado. Então, ainda ninguém fez nada parecido. Então, um produto como o Weight lá,
eles iam enlouquecer. Enlouquecer. E lá Porque aqui já dependendo acontece do local é isso. mais frio, né? Elas têm uma necessidade diferente da pele. Que é um produto que se adapta no frio, no calor. Muito bem. Ele atende muitos problemas de pele, muitas queixas, muitos tipos de pele. Madura, jovem, acneica, melasma. Você vê como a consciência, toda essa movimentação da internet, das pessoas em estudar, em pesquisar, elas começaram a ter mais consciência sobre o que elas passam na pele, sobre o que elas passam no cabelo, sobre o que elas usam de roupa, de moda, o que ela consome, o que ela vê. Tudo começou a mudar. E uma coisa que eu percebi também é com relação, isso eu percebi assim nos últimos anos muito forte, é essa consciência da natureza e do ser humano, né? Que você vê como esse trabalho assim de educação, de informação, né, de cuidado, ele dá resultado. Ele dá. Porque as pessoas conseguem ver isso. E outra, elas usando coisas naturais que estão lá há séculos, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Talvez um pouco alteradas, porque o ser humano talvez tenha alterado até para resistir mais à temperatura, às vezes para produzir melhor, enfim, né? Nem tudo é orgânico, nem tudo dá para fazer de forma orgânica, mas a consciência sobre uma coisa artificial, ela vai reagir diferente com a tua pele do que uma coisa natural. Com certeza. Né? Não que ela seja inerte, totalmente não inerte. Não dê resultado, mas ela tem uma função maravilhosa na pele e não agride a natureza. Então, se ela vai para a água... Porque eu lembro que quando se fala assim, sustentabilidade, tem que ser sustentável. Ok. O que é ser sustentável? O que é sustentabilidade? É eu reciclar o meu lixo? Não é só isso. Tem uma cadeia imensa, né? Que eu até, esses dias, a gente conversando sobre alguns assuntos que começaram a virar assim, assuntos chatos, sabe? Para falar. Assuntos chatos para falar. Porque entram em muitas leis, em muitos detalhes, mas isso depende. Eu fui um pouquinho lá para a época da minha avó, né? Voltei lá para a época da minha avó. O que ela fazia para cuidar da pele? O que ela fazia para cuidar do lixo? Porque ela morava num sítio e não tinha coleta seletiva. Muito menos coleta de lixo. Não, hoje não tem na grande maioria das cidades brasileiras. Não, e você vê, naquela época não tinha coleta de lixo, não tinha coleta seletiva. O que ela fazia com o lixo? Aí eu tive aquele pensamento assim, falei, mãe, como é que era quando você era pequena? O que vocês faziam com... Porque tudo bem que não tinha também um consumo tão grande como a gente tem hoje, né? As pessoas não iam no supermercado e consumiam um monte de pacote. Era tudo ali do sítio. Ali do sítio. Então, assim, o que vinha de embalagem? Vinha, sei lá, um negócio de veneno, lá os galões de veneno para passar na plantação, sei lá. Tudo era reaproveitado. Então, tudo virava um vasinho. Virava. Os vidros de pepino, vidro, elas lavavam, esterilizavam e recolocavam alguma outra coisa lá dentro, um doce de abóbora, alguma coisa da época. E uma outra coisa que eu também lembro que eu pensei, eu falei, engraçado, na minha infância, ou na infância da minha mãe, eu conversando com ela, a uva era só em janeiro. Que daí, assim, quando a parreira estava muito cheia, você tirava aquela uva que já estava passando para fazer vinagre, para fazer suco, para fazer vinho, para fazer... Enfim. Mas a uva mesmo, você chupava ela em dezembro ou em janeiro. Né? Você não tinha uva o ano inteiro, como tem hoje. E o lixo era o lixo orgânico, virava adubo. Que daí tudo o resto de comida era vagem, para dar para os porcos. Exatamente. Ou ia para os bichos, enfim, era para os bichos. E tipo, papel... Mãe, mas e papel higiênico? O que fazia? A gente queimava. Tinha uma lata, assim, lá longe, assim, eles queimavam. Então, E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Porque, tipo, eles não geravam nada ruim. Por quê? Não dava para contaminar a terra. Porque a fonte de água que sustentava aquele sítio, que sustentava vários de todas ali daquela comunidade, se ela fosse
poluída, se ela te poluísse, ela ia poluir para todas as famílias. Você perdia água, você não tinha como beber água. E ninguém fica sem água. Exatamente. Então, o cuidado que eles tinham era um cuidado diferente do cuidado que a gente... Então, quando fala assim, porque é difícil hoje em dia a gente discutir sobre sustentabilidade, porque ele envolve, assim, não é só a reciclagem, não é só a preocupação com aquela embalagem, mas, enfim, o quanto aquilo vai impactar na natureza. Né? Não, e de consumo consciente, é muito complexo isso. A gente ainda está evoluindo para chegar num denominador comum e resolver isso de uma forma muito mais inteligente. Porque hoje o que eu sinto que é muito mais lacração do que real. Exatamente. Real. Por isso que eu acho que está tão difícil de falar sobre isso. Muito... Né, as pessoas... Eu já comentei sobre isso. As pessoas querem... cobram muito das empresas, mas não pratica dentro de casa, né? No básico, né? No básico. No economizar água, no separar seu lixo, no reciclar, mas não tem coleta seletiva. Vai lá levar onde tem. Então, só que dá trabalho, né? Dá trabalho. Tudo dá muito trabalho, então é complicado. Mas nem perto do trabalho que minha avó tinha. Com certeza. Eu dou graças a Deus que hoje eu tenho um fogão elétrico, a gás, né? Que ela era fogão a lenha. Ela tinha que cortar a lenha antes de acender o fogão. O almoço começava 8 da manhã. 10 horas. Às 10. Não, na verdade, fazia o fogo já cedo, né? Mas aí depois botava mais lenha para fazer o almoço. E, assim, o banheiro era diferente, né? E você vê, né? Quantos anos tem isso, assim? A minha avó morreu com 80 e pouquinho. Sei lá, uns 50 anos. A minha mãe está com 60 e poucos. Isso, exatamente. Tipo, tudo isso mudou muito rápido, em 50 anos. Exatamente. E outra, essa consciência também sobre a proteção da água, né? Eu comecei a ter ela, comecei a pensar sobre isso melhor quando eu fui numa palestra, que eu tinha uns 20 anos, eu acho, de produtos naturais, porque eu sempre gostei, amiga. E eu tinha o mesmo... Tá junto. Exatamente. Eu tinha exatamente o mesmo pensamento que você. Eu tinha um pouco de vergonha, assim, de falar que eu tomava babosa. Nossa, babosa. Ainda vou lançar um produto com babosa. Exatamente. E quando a pessoa me via tomando aquilo, ou quando eu chamava a pessoa para ir para uma reunião, né? Que era aquela... Lembra aqui das reuniõezinhas da Tupperware? Era daquele jeito que se vendia o produto. Principalmente quando ele era algo muito diferente, muito novo, muito fora dos padrões, muito, assim, né? Uma quebra de paradigma. Era uma quebra de paradigma. E eu tinha uma amiga muito querida, e ela era, assim, aquela amiga da yoga, sabe? Que fazia yoga, e eu achava o máximo aquilo. Eu falava, nossa, eu quero ser assim, eu quero ser calma, meditar e tal. Enfim, eu tentava. E aí, a gente era muito amiga, a gente morava na mesma cidade, e ela começou com uma outra amiga dela, largou o funcionalismo público para investir nessa empresa que estava começando na época, acho que chamava Cassiopeia, que era a base de aloe vera. Tudo de aloe vera. Tinha o suco, tinha os produtos, tudo de aloe vera. Eu tinha 20 anos, né? Eu já pensava, assim, eu pensava mais não pensava na questão do envelhecimento, eu pensava mais na questão da saúde. E aí a gente organizava, eu ajudava ela a organizar essas reuniões de mulheres, de pessoas, porque ia, né, mas era mais mulher. Você vê que mulher sempre se preocupou mais com a saúde desde cedo. E a gente se reunia e ali vendia, né? Porque ela fazia uma palestra, explicava e as pessoas compravam quem queria. E aí, assim, quando eu falava o que eu tomava, eu deixava assim no meu salão, porque eu tinha um salão de beleza, eu deixava assim, todos os produtos em cima, né? Mas toma isso? Mas é ruim? Eu falei, não é assim gostoso, mas faz bem para a saúde. E é engraçado que uma geração cresceu tomando Tang, aí tá com medo de tomar babosa. Exatamente. É que Tang era docinho, né, amiga? Amiga, mas Tang... Não, eu cresci tomando... Tang aquilo não existe. Amiga, minha mãe comia me dava... margarina. Óleo de rícino. Você já tomou óleo de rícino? É horrível. Amiga, minha mãe me dava, quando eu era criança, para verme. Pra você ter uma ideia, a gente tinha... E assim, ela vinha com 2 colheres. Era uma na boca da minha irmã e uma na minha. E ela dava... O que ela punha? Ela punha
ela punha açúcar na colher do óleo de rícino. Tipo, a gente tinha que tomar aquilo a cada 3 meses, porque disse que era bom para verme. Sua mãe Pra era vermes. fofa. Ela vinha... Tomava seco. Óleo de rícino com aquele açúcar. O açúcar era pior, amiga. Você ficava lembrando daquilo o dia inteiro. Era horrível. É horrível. Enfim, então, para quem tomou óleo de rícino, o que é tomar própolis, babosa? Não era nada. Gente, não. Olina, né? É, Que a Olina é amarga. Olina, aliás, eu vou levar, hein? Essa semana a gente posta o vídeo da Olina para vocês aprenderem a fazer Olina também. Receita de família. É uma receita de ervas, gente. Ó, eu hoje sou uma pessoa que não tomo remédio. Eu vou no natural. O natural. Agora mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda. Eu acho que esse é o grande barato, assim, é o grande segredo assim, da minha juventude. Juventude. Pode falar que eu... Quando me falar que eu tô... É oficial, eu estou no climatério. É oficial. Aí eu tô falando que agora eu tenho mais passado do que futuro, né? Ai, gente, isso me dói tanto. Mas, enfim, é o que é e a gente vai lidando com a melhor maneira possível, sempre com bom humor. É engraçado que acho que 80% do tempo a nossa cabeça ainda é uma cabeça jovem mesmo. Jovem. Não mudou, assim. Eu acho que a gente tem uma expectativa quando jovem, assim, que quando a gente fizer tantos anos, a gente vai ser mais maduro, menos brincalhão, talvez, um pouco mais rabugento. A gente está um pouco, né, amiga? Eu costumo dizer, eu não gosto de romantizar, de normalizar. De nenhuma fase. As pessoas falam, eu gosto de falar, eu tô velha. Gente, eu tô velha. Eu tô velha. Tudo bem, não posso não parecer, posso não ter o espírito, minha cabeça não é de velha, mas assim, é fato. Eu vou viver menos do que eu já vivi. Eu tenho menos tempo de vida do que eu já tive. Até pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Mas é fato, eu tô velha. Então, assim, não vou... Não, você não tá velha, não fala que você tá velha, eu tô velha. E tô ótima, velha. Tô maravilhosa, velha. Então, Tô me assim, sentindo bem, assim. Me sentindo bem, velha. E lidando muito bem também com Exatamente. Lidando muito bem com o humor. Agora, falar que também... Ficar velha, né? Que tô na melhor fase da minha vida. Não é. Mentalmente, sim. Mas, cara, você perde visão, teu corpo muda, flacidez, vai aparecendo problema, dores que você nunca teve. Você quebra coisas. Você está em constante manutenção e reparação, assim, que você... E as preocupações mudam, o sono muda, o apetite muda, tudo muda. Então, não é super tranquilo. Não é tranquilo. Mas a gente tem que... Porque é uma benção, né? Envelhecer é uma benção. Você tem que passar por isso da melhor forma possível. Porque... E lidar com isso. E eu tiro sarro disso, porque... Eu acho isso o máximo. Eu não sofro. As pessoas... Parece quando eu falo, eu tô velha, gente, eu tô velha. As pessoas acham que eu tô sofrendo. Não, tô sofrendo, não. Eu quero ficar... Aliás, eu quero ficar muito velhinha. Eu quero ficar bem velhinha mesmo. Quero dar trabalho pro povo. Eu quero ser aquela velhinha de 90. Leva a vozinha no sol. Tira ela do sol. Já comeu. Eu quero ser essa velha. Você nada, você saradaça. Exatamente, 90 anos, ó. Caminhando, aquela fazendo 90 tudo. anos. Que ninguém segura. Sabe aquelas de 90 anos que ninguém segura? Você viu aquela de 80 e poucos anos? Ela começou a malhar com 70. Eu vi. É uma Sarada, australiana, uma americana. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero ser essa velhinha. E ela começou a malhar com 70 e poucos. 76, eu acho. Ela acho que ela nem andava direito, tipo, cheia de dor, artrite, Cheia de artrose. dor, toda corcunda, toda gordinha, cheinha. Tá maravilhosa. Sarada. E feliz, assim. Não, feliz então que a gente fala é aquele brilho, assim, sabe? Não, Aquela- faz tudo. e é referência, virou influencer. Quer dizer, nunca é tarde para você começar a estar ganhando dinheirinho dela. Faz publi, faz foto, faz treino. É maravilhosa, gente. É inspiração para mim. Exatamente. Agora, não dá para falar que ela não tá velha, né? Não. Não dá. Não. Não dá. Amiga, e como é que foi esse processo aí de climatério? Ai, gente. Como que você descobriu? Cara, O que é o climatério? O climatério é antes? Climatério É o pré-menopausa? É o período antes da menopausa. Tem uma preparação. Né? Tem pessoas muito reguladas que, quando começa a menstruação,
já começa, menstrua todo mês certinho. Tem umas que falham, menstrua um mês, não menstrua outro. Então, o climatério é a pré-menopausa. Então, o seu ciclo começa a falhar, sua produção de óvulos começa a cair, não para. Tanto que Cláudia Raia está grávida aos 55. 55 ela tem? Então, a produção de óvulos começa a cair, você para de menstruar, seus hormônios, as taxas hormonais vão baixando e você está se preparando para entrar na menopausa. O que é a menopausa? A menopausa, a partir do momento que você menstruou, né, se você menstruou em janeiro, você tem que ficar 1 ano ininterrupto sem menstruar para você se considerar na menopausa. Se considerar na menopausa. Ah, mas veio um escape em maio, falhou, dei um diazinho, um escapezinho de sangue em maio. Zera, começa a contar a partir de maio. Você tem que ficar 1 ano sem interrupção, sem ciclo nenhum para você falar, estou na menopausa. Aí você não engravida mais, você não menstrua mais, você tá livre desse problema. Só desse. Só desse. Aí eu descobri assim, eu estava me sentindo muito irritada, mas eu achando que era estresse por conta da situação, de muita coisa, de muitas coisas que estavam acontecendo e tal. Eu estava muito irritada, muito sem paciência. Gente, a vontade de comer doce é incontrolável. Eu nunca vi você uma pessoa com vontade de comer doce. Sempre foi mais salgado. Sim, mas assim, pois é, eu nunca liguei para doce. Por isso que eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu nunca liguei para doce. Então, eu pensava assim, será que eu estou em depressão? Não tenho depressão, não tem motivo para estar em depressão. Em depressão não tem motivo, eu sei, né? Mas, enfim, eu falei, mas será que está acontecendo comigo? Eu não sabia. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito regrada, eu sempre fiz meus exames, eu faço exame de 3 ou 4 meses. Regrada e medrosa. E medrosa. E eu ia lá, minhas taxas estavam sempre boas. Eu falava, gente, mas não está na hora de eu entrar nessa tal da menopausa, porque, né, já tô. E todo mundo falando que estava tudo bom. Minha mãe entrou aos 40. E ela teve climatério? Não, minha mãe foi direto. Direto. Ela parou e parou. Foi direto, não parou e parou. E minha mãe trabalhava, sempre trabalhou muito. Ela falou, não tive tempo de climatério. Eu quero conhecer sua mãe. Minha mãe é muito engraçada. Aí eu não tive tempo de climatério, quando parou de menstruar. E foi aos 40 anos. Eu, com 44, eu estava grávida de gêmeos. Foi uma gravidez não planejada, que eu tive um aborto espontâneo. Com 2 44? meses. 44. Gêmeos. E aí, mas aí eu falava, gente, não está na época de eu estar nessa menopausa? E não, minha mãe entrou com 40 anos. Eu sempre achei que fosse uma coisa hereditária, e não. E aí, 46, nada, 47, nada. Aí eu falei, bom. Aí, a última vez que eu fui no médico, ele falou, você está longe de entrar na menopausa, fica tranquila. Aí eu fiquei tranquila. Porque meus hormônios estavam tudo muito bons, assim. Ela falou, você tem os hormônios de uma taxa de uma mulher de 38 anos. Eu falei, meu pai do céu, quer dizer que eu vou menstruar até quando, então? E daí, com tudo isso, eu lembro que as tuas menstruações eram hiper doloridas. Que eu até falava pra você, Van, isso não é normal. Não é. Você ficar de cama, com dor, por causa de... Isso não é muito normal. Fluxo. Não é uma coisa normal, entende? Tem alguma coisa que está alterada? Por mais que você fosse no médico, porque tem isso também. Nós vivemos agora numa fase que a gente já sabe que tem certas coisas que não adianta o médico falar para você, não, isso aqui é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não foi normal para minha mãe, não foi normal para minha avó, não é normal. Não é normal a tua mãe ter entrado com 40 anos. Pode ser que todo o estresse que ela viveu de ter segurado as pontas sozinha, de ter trabalhado muito, de ter... Enfim, tudo isso tem acelerado esse processo. Você não. Então, porque o estresse da tua vida foi diferente do dela. Então, não é normal. Eu falava, tem que investigar, tem que descobrir, tem algum hormônio aí que está desregulado, alguma coisa. Até esses dias atrás eu falei para minha mãe, não sei o que ela estava... Ela começou a se sentir um pouco depressiva, assim, um pouco para baixo. Eu falei... Mãe, como é que estão os teus hormônios?
Porque ela você já fica- entrou na menopausa também. Mas eu falei, como é? Porque mesmo que você tenha entrado, você tem que ficar lá analisando como que o teu corpo está lidando. Ela falou, eu tô tentando fazer reposição, mas aí eu passo o creme, daí dá alergia da base do creme, enfim, e não estava dando certo, ou seja, ela não estava repondo. Eu falei, mas isso é hormonal. Isso é Porque ela hormonal. falava, eu não tenho motivo para estar deprimida. Eu tô bem, eu tenho... Eu até agora estava bem, por que agora eu tô deprimida? Mas é isso. E assim, aí comecei a ficar agressiva. Eu comecei a ficar sem paciência. Aí eu comecei a ficar desanimada. Como é que foi Desanimada para coisas assim Que você sempre gostou. que eu sempre gostei de fazer, de sair, desanimada para malhar, desanimada para acordar. E aí eu falei, cara, uma coisa está errada. E eu achando que era o momento que eu estava passando. Até que Conta aquela história. uma amiga minha. Não, aquela do cara. Não, Tá. uma amiga minha chegou para mim e falou assim, olha, você não está normal, desculpa te falar. E essa amiga minha ela é muito mais jovem do que eu, ela teve um burnout, né? Na minha época eu chamava piripaque. Ela teve um burnout de estresse, de trabalho, não sei o quê. Ela falou, Vanessa, você lembra que você me deu toque? Quando eu tive o burnout, estou te dando um toque. Você não é você está agressiva, você está estúpida, você está sem paciência e tal, não sei o que. Eu falei, eu estou me achando esquisita mesmo, eu não sou assim. E vê isso, pode ser hormonal, pode ser estresse, vai num psiquiatra, não sei o quê. Eu falei, gente, será que eu estou ficando doida? E aí você fica sensível, você chora também. Eu falei, eu estou ficando doida. Aí, memória, acabou. Eu não conseguia terminar a frase. Eu falei, o que eu estava falando mesmo? Estava falando o quê? Enfim, aí até eu falei assim, bom, eu vou procurar um médico. Só que eu tinha marcado de ver uma minha médica no Rio, depois do Carnaval. E isso aconteceu antes do Natal. Aí passou o Natal e tal. Aí eu tenho um administrador que cuida do meu apartamento no Rio, e eu pedi um negócio para ele. Outro dia Por eu WhatsApp. tinha esquecido. Você pediu pelo WhatsApp. Pedi pelo WhatsApp. No outro dia eu tinha esquecido. Aí eu peguei. E assim, gente, tem uma coisa que eu mais odeio no mundo, é chamar a atenção dos outros. Sabe? Se você tiver que fazer isso. Assim, eu quero morrer, eu fico mal. Eu tenho horror a isso. Mandar embora, chamar atenção, dar esporro, eu tenho horror. Aí eu falei, cara, eu estava tão descompensada que eu falei, olha só, eu te pedi uma coisa e você não me deu uma coisa, então eu vou te pedir de novo. Quem sabe assim você me atende? Num tom bem... Ríspido. Bem ríspido, assim. E aí, ele não falou nada, ele só printou um negócio que ele já tinha me mandado. Eu falei, mas eu já mandei, amiga, eu sabia chorar. Eu falei, olha só, você me desculpa. Aos prantos, assim, eu tô com problema hormonal. Eu não sei, acho que eu vou precisar fazer reposição, eu tô na menopausa. Você não é mulher, você não entende. Calma, por favor, calma. Não, desculpa. E eu falei, gente, eu tô descompensada. Marquei o médico na hora, desliguei. Não, Amiga minha, a Clóris qual que é falou. seu mal? A Clóris falou pra você, amiga, quando você chegou pra ela e contou tudo isso, ela falou, você tá no climatério. Eu liguei pra ela, eu falei, amiga, aconteceu isso. Ela falou assim, relaxa, você tá no climatério, é assim mesmo. Falei, aí comecei a contar os sintomas, e ela me contou o que ela passou. E é isso, a vontade de comer doce, a falta de memória, o desânimo, a irritabilidade. Falou, isso é climatério, vai no médico. Eu marquei. E aí, quando você tem essa consciência, você presta mais atenção. Falei, bom, eu tô irritada assim, não é porque o mundo tá contra mim, é que eu tô descompensada de hormônio, entendeu? Mas é isso. Aí eu fui no médico e agora eu tô medicada. 20 doses de Rivotril por dia, com mais... Não, é no bracinho não, direito. É no bracinho. É no bracinho direito aqui. Reposição hormonal. Reposição normal. Eu não tomo mais. Na verdade, até para você preparar o teu corpo agora para entrar na menopausa é importante. Eu lembro que a minha mãe fez também, quando meu pai faleceu,
ela, acho que por conta dessa situação, né, de ter perdido ele repentinamente, ela começou a desenvolver várias alergias, vários problemas, inflamação. Estava inteiramente inflamada, intoxicada, cheia de metal pesado, tudo dava alergia, tudo, tudo. Tomar água dava alergia. Aí ela fez todo o processo de detox e eu lembro que ele já começou a preparar ela assim com alguns hormônios, regulando algumas coisas individualmente, porque ela foi tratada individualmente, né, os exames dela. Então isso que eu acho legal você contar também. Você foi no médico, que eu adoro, sou apaixonada por medicina integrativa. E eu gostei bastante, fiquei bem feliz quando você me contou que você tinha ido. Como é que é o nome dele? Doutor Leandro. Doutor Leandro. Barreto. E ele faz esse trabalho, assim, né? De analisar você. De analisar, exatamente. E é legal porque você já estava se cuidando, você já estava num processo já de alimentação, de atividade física, de preparo. E é muito engraçado porque também assim, é de uma hora para outra, porque isso foi agora, no final do ano, de dezembro para cá. Você sabe, né? Eu tenho uma alimentação muito boa, eu acordo cedo, eu malho pra caramba. E meu corpo retendo gordura. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? E aí você malha, porque antes eu malhava e via o retorno. Até novembro. Aí de dezembro para cá começou. E aí você se sente desestimulado, aí a vontade de comer doce, porque é assim, né? Uma coisa vai ajudando a outra. O nosso corpo funciona, aí você se sente desestimulada, porque você tá malhando igual uma louca, não sei, vou comer um pote de sorvete. Foda-se. Eu nunca vi você fazer isso. Pois é, eu tava assim, descompensada. E aí ele vai explicando para você o que acontece no seu corpo para que isso faz. E aquela coisa, ele segura aqui, porque já que a glândula tal não está produzindo isso, aí ele segura aqui como fonte de gordura. Aí ele vai explicando. A medicina integrativa, gente, é surreal. Assim. É vida. É vida. É vida. Aí, assim, estou usando há poucos dias, porque eu fui nele tem pouco tempo também, e agora eu vou voltar para ver se eu tenho solução. Tem, amiga, tem. Não, eu cheguei para ele e falei assim, olha vai só, melhorar. A Clóris disse que eu tenho, que ele é médico da Clóris. A Clóris disse que eu tô... Ele olhava para mim, falei, a Clóris disse que eu estou no climatério, mas eu acho que não custa nada pedir uma ressonância magnética da minha cabeça. Não custa nada, a gente já está aqui, só para ver se não tem nada de errado, porque eu posso estar ficando doida. Imagina que ela tem medo de ficar doente. Imagina. Isso é coisa da cabeça. Na época que estava naquela loucura, alguém pegava lá não sei aonde, a Vanessa me ligava. Amiga, fulana de tal, tá com aquele negócio. Ai, será que eu tô sentindo sintomas. Vanessa, não é possível. Calma. Eu soube um pouco mas o que é legal é que é uma coisa que você tem, você se cuida pra caramba. Então, não é uma coisa assim, eu tenho medo, mas eu não faço nada pra ter a saúde, entende? Então, não tem como você ficar doente. Tanto que você passou por esse período intacta, né? Intacta. Porque eu não tive esse negócio. Não, o ex-namorado tinha Covid, lembra? Eu lembro. Que você beijou ele, sei lá, Beijei. no outro dia ele tava com... E eu não peguei. Exatamente. Viajou, né? Nesse tempo foi ver a mãe, não aconteceu nada. Aí eu lembro que você não queria ir lá para casa da sua mãe, porque você falou, e se eu levar isso? E assim, mas sempre com muito cuidado com a própria saúde, né? E outra coisa também, a gente vai mudando aos poucos, né, Van? Eu não sou radical, eu ainda tenho o equilíbrio de fazer, eu gosto de tomar uma cervejinha, de tomar um guerigueri. Né, no meu final de semana, eu não tenho uma dieta estritamente rigorosa, mas assim, não é a exceção. Até porque você não tem uma doença, né? Não é a exceção que determina a sua qualidade de vida. É o que você faz, 80% dela, né? O que você faz todo dia. Então, claro que eu posso comer um sorvete, claro que eu posso tomar minha cerveja, claro que eu posso comer pão como eu comi agora. Mas isso todo dia realmente não funciona, não é saudável, não é bom. Uma vez eu acho que eu ouvi o Dr. Miguel comentar numa consulta que o nosso intestino,
ele tem, se eu não me engano, são 3 dias de ciclo de renovação, né? O ciclo de renovação é como a pele. Lembra que uma vez eu estava comentando que a gente troca de pele a cada 28 dias, né? Agora nós estamos trocando a cada uns 32. Né? O processo de envelhecimento, tudo vai ficando mais desacelerado. Mais longo. O que é bom, porque está desacelerando o processo até acabar. Então está indo devagar. E aí, no processo esse ciclo de renovação na pele, que é de 30 e poucos dias, e não é assim de uma vez, né? Você vai trocando as camadinhas todos os dias, vai soltando um pouquinho, nascendo uma nova, soltando um pouquinho, nascendo uma nova, e assim vai indo. O intestino é 3 dias. Então, quando você tem, por exemplo, um processo de inflamação, que você tem uma diarreia, ou qualquer coisa que você tenha comido que tenha te inflamado, 3 dias depois, renovou. Então, por isso que o comer todo dia é o problema. Né? Porque você vai lá, come no domingo, vai na casa de um amigo, vai na casa de um parente, tal, que nem eu, que quando vou lá pro Paraná é uma tristeza. Porque, tipo, você fica dias, assim, ó, comendo, né? Porque Goiânia você nunca vai pra lá. Você não come pamonha, né? Ali em São Paulo. Você come quando você vai pra lá. Então, você come mais, né? Todo dia. Todo dia. Você volta... Pode perceber, você até volta ali 1 quilo, 2. Você volta para tua rotina normal, volta tudo normal. É mais fácil. Exatamente. Quem dera se eu tivesse tido essa consciência mais cedo. Mas também não dá para reclamar, né? Não. Porque a gente já tá melhor do que as nossas mães, por exemplo. A gente tá evoluindo sempre, tem que melhorar muito ainda, mas já tô bem melhor. É que você falou, como minha mãe, né? Mas e eu tento mostrar isso também um pouquinho, né? Eu adoro isso. Eu dou muita risada com você nos perrengues lá, nos stories, porque a gente se identifica muito. A gente se identifica muito. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser o melhor que eu posso ser. E quero melhorar enquanto tiver brecha e espaço para melhorar, eu sei que eu posso, eu quero melhorar. Mas também não vou acertar todo dia, não vou ser incrível todo dia. E tá ótimo também. É isso, faz parte. Então, para finalizar o nosso podcast, que tá uma delícia, eu ficaria aqui horas. Eu também. Só que eu queria que você contasse assim, várias coisas, mas não. Ok, nós vamos fazer outro. Vou fazer outro. Vou fazer outro, tá. Eu vou fazer umas perguntinhas, assim, um bate-volta. Tá. Um arrependimento. O arrependimento, eu queria ter morado fora. Passado um tempo fora. Me arrependo disso. Quem sabe ainda dá tempo. Quem sabe ainda dá tempo. Um amor. Poxa, amigo, um amor. Só um. A pessoa foi casada 5 vezes. Como é que você me pede pra falar um? Essa pergunta não foi legal. Ok. São vários. São vários. Então, como são muitos, então não vai caber nesse, né? Ok. Um sonho. Eu acho que é um sonho meu e seu, né? Que essa linha cresça, se expanda e seja um sucesso. E já começou muito bem, graças a Deus. Sim, que ela cresça. Que ela cresça. Envelhecer Envelhecer é ter dor no joelho, dormir 10 horas da noite, usar óculos, carregar óculos. Aqui, ó. Sem envelhecer, mas é lindo. É lindo. É uma bênção. E a gente está envelhecendo juntas e bem, né? E é uma bênção, e é maravilhoso. É melhor que morrer. Eu acho que a gente se diverte mais hoje do que quando... com certeza. Do que há uns anos atrás. Com assim. certeza. Com certeza. E assim, também não se iluda que em envelhecer você fica mais calma, não. A gente fica mais rabugento, fica mais exigente, a gente fica mais... Mas a gente fica mais feliz também. A gente fica mais em paz. Eu acho que é uma bênção mesmo. Você poder estar aqui, desfrutar tanta coisa, né? Você é meu exemplo de... Me faz chorar que eu tô na menopausa. Eu quero ficar assim, eu escuto tudo, eu tô observando tudo, eu quero seguir seus passos. Igual as suas seguidoras. Igualzinho, todas elas. Porque é leve, sabe? É gostoso. Você tem uma coisa muito, muito maravilhosa, assim, que isso aqui tá funcionando para mim, isso aqui tá acontecendo comigo, mas não quer dizer que vai acontecer com você. Você consegue respeitar o outro
respeitar, tipo, se outra amiga tua vem com outros sintomas ou qualquer outra situação, você consegue observar pelo olhar da outra pessoa, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acho que isso é o que as tuas seguidoras com certeza sentem, né? Não é aquela coisa assim, sabe? Você não impõe uma regra e tal. É gostoso, é leve, né? É assim. Ai, obrigada, amiga, por você Chama ter de novo. vindo. Me Com chama certeza. Vou buscar histórias do Mas fundo. prometo que eu vou convencê-la para abrir uma caixinha de Pandora, sabe? Se curtirem muito da o vídeo, é porque é sinal que gostou, aí eu volto. Boa ideia. Um beijo, meus amores. Beijo, gente. Fica com Deus.